Pronto. Estão conseguindo visualizar aí a tela? Sim. Sim. Elô, se você tiver como diminuir só, tem como diminuir um pouquinho ela que tá cortando. Eita, eu não. Deixa eu ver. Eu acho que as informações, já que for ter informação, vai cortar. Peraí, só um pouquinho. Assim vocês estão conseguindo ver? Pra mim não tava cortando, não. Não, Guilherme, o computador aqui tá cortando. Peraí, deixa eu ver se. Agora, vê se tá cortando pra alguém desse jeito aí, então. Tá aparecendo só einamento e só. Tá cortando pra mais alguém, gente? Dessa pra forma? mim, Não, tá pra mim tá cortando ok. não. Então, beleza. Deve- Eu tenho um material aqui, tá de boa. Vai lá, Rocha. Então tá bom. Então. Tenta ver se você consegue mudar o tipo de visualização. Clica 2 vezes na. Deixa eu ver aqui. O meu não vai, não. O meu tá travado nessa aqui. Não adianta não. Então tá bom, então. Então, igual o Guilherme comentou, no treinamento passado a gente focou um pouco mais nas questões técnicas, né, do que é a energia solar fotovoltaica, o que faz parte, né, os componentes que tem no sistema. A gente falou um pouquinho sobre a questão das comissões de venda, né. Hoje o nosso treinamento ele tem um foco um pouco diferente, que a gente vai, né, focar mais diretamente nessa parte de vendas mesmo, né. Para começar, conforme eu falei, eu quero um treinamento mais interativo e participativo, né? E eu já vou começar aí com vocês com uma pergunta. Opa, que é essa daqui. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao que vocês estão imaginando. A gente está vivendo no meio de uma pandemia, a gente sabe que isso teve um impacto econômico grande, né, no comércio mundial. Mas eu queria saber se vocês acham, né, que o mercado fotovoltaico também está em crise. Vocês têm aí algum chute? Bom, eu acho que é na crise que surgem as oportunidades, né? Eu particularmente, pelo que eu acompanhei na internet, assim, que eu vejo que eu acompanho algumas empresas de notícias mesmo sobre energia fotovoltaica. Grandes empresas estão instalando parques gigantescos de energia fotovoltaica para a produção de energia para minimizar essa crise, no caso, né? Eles investem num valor para tentar diminuir o custo de energia, o custo de produção, para eles conseguirem vender mais. Mas assim, para pequenas ou para residencial ainda não tem essa informação, mas para grandes, uma parte considerável assim, de grandes empresas está investindo bem em energia fotovoltaica. E Lara? também para desculpa, pode falar, Raquel. Também para residência, a gente vem acompanhando assim muitas grandes construções, né, de casas. O pessoal está aproveitando esse momento de parada assim de trabalho, né? E tem muitas pessoas que são concursadas, que têm estabilidade e que estão aproveitando para construir. Aqui dentro do nosso condomínio mesmo, tem muita gente construindo. Então, assim, a gente vê que tem uma crise financeira sim, mas que quem tem estabilidade no sentido de ser concursado ou ter uma renda, tá tranquilo, na verdade, está aproveitando o momento para poder construir e fazer as coisas, né? Certo. Lara? Então, que nem eu comentei com a Elo esses dias, há uma semana atrás eu vi a instalação de uma panificadora aqui perto de casa. Então, a energia fotovoltaica ela não parou. Ela apenas diminuiu um pouco durante a pandemia, mas é uma área que cresce muito. Exatamente, né? A gente ouviu uma frase interessante há uns dias atrás, num curso que a gente estava fazendo, até vou compartilhar com vocês, né? Que a gente vê o tempo todo falando sim crise, né? Mas ninguém botou fogo no dinheiro, né? Ele ainda tá aí. Ele só mudou de bolso, por assim dizer, né? Então a gente tem mercados aí para poder investir, né?
todo mundo aqui sabe, por exemplo, que existem, né, alguns ramos que tiveram um crescimento, na verdade, durante essa época da pandemia, né? Então a gente pode sim procurar públicos que estão, mesmo com esse momento de crise, para alguns, a gente sabe que não é uma crise geral para todo mundo, né? Então não precisa pensar assim, ah, mas para que eu vou entrar num ramo de vendas agora, sendo que, né, tá em crise? Não, isso não é completamente verdade, né? A gente ainda tem uma ampla área para poder atacar. Certo? E essa parte da energia, a gente pode tentar vender ela como uma economia. Hoje todo mundo está correndo de gastar dinheiro, mas se você for vender, usar, fazer a cabeça do cliente como uma forma de economizar, todo mundo quer economizar. Então, a forma de você atacar o cliente na área de energia é na forma de economia. Então, aí você consegue já começar a entrar dentro da cabeça do cliente. Não para gastar dinheiro, mas para economizar dinheiro. Estamente, né? Então, aí a gente vai vendo que tem vários argumentos para isso, né? A gente pode procurar realmente áreas que estão tendo crescimento ou que não tiveram impacto, né, com essa crise. Só que para a gente, né, começar a vender energia solar fotovoltaica, é muito importante a gente delimitar um público-alvo, né? Por que que isso é importante, né? Essa frase em destaque, ela resume bem a importância disso, né? Quem tenta vender para todo mundo pode acabar não vendendo para ninguém, né? Então, por mais que a energia solar fotovoltaica esteja crescendo, que exista mercado, se a gente ampliar demais o nosso leque de opções, o nosso mercado, acaba que a gente não consegue direcionar bem, né, o nosso atendimento e acaba que a gente não consegue efetivar vendas, fechar as vendas. Por isso que é importante a gente criar o público-alvo. Assim, como empresa, ela tem um público-alvo delimitado, né? A gente, né, faz uma análise de mercado e nos últimos meses a gente delimitou um público-alvo e tem ido para esse público. Quer dizer que vocês, como representantes da CI, precisam seguir o nosso público-alvo estritamente? Não. Vocês podem ficar à vontade para criar o público-alvo de vocês, né? Por exemplo, alguns já trabalham com o ramo de vendas, já tem, né, aí uma cartela de clientes de outra área. Você pode aproveitar essa cartela de clientes e criar um público-alvo seu, né? Por exemplo, o Pedro mesmo, ele está investindo num público interessante, que é dos postos de gasolina, né? Ele está criando um público-alvo para ele. Então, vocês podem fazer isso, né? De acordo com os contatos que vocês tiverem, né? O network de vocês, vocês podem criar o público-alvo de vocês, certo? O público-alvo da CI é esse que a gente vai apresentar para vocês, né? A gente delimitou aqui algumas coisas que definem o nosso público, né? São moradores de Goiânia, Brasília e região, pessoas com casa própria ou comércio, que tem um consumo aí médio de fatura entre 300 e 3 mil reais. Por quê? Porque é um público mais fácil da gente encontrar, né? Que são públicos residenciais. Por mais que muita gente imagine que o público comercial ele, né, seja muito bom, ele é bom, né? Mas o residencial é ainda melhor, né? A gente tem um acesso mais fácil, né? E os clientes, alguns clientes, mesmo sendo clientes residenciais, eles têm um consumo alto, né? Por exemplo, clientes com casas maiores, com condomínios, ou mesmo proprietários de comércios. O que acontece, né? Às vezes, o que tem acontecido é eles instalarem o sistema em casa para poder gerar o suficiente para o comércio também, né? Então, esse é um público-alvo bom, né? Clientes residenciais com essa média de consumo e idade, né? Entre 30 e 60 anos. Por quê? Porque normalmente é uma idade que o pessoal já está com uma estabilidade financeira um pouco melhor, né? Pessoal, às vezes, né, igual comentaram já, alguns concursados ou que já estão se aposentando ou são aposentados, né? Então, é um público bom esse. Se vocês quiserem tirar um print aí, mas depois eu vou repassar esse material para vocês, mas o público-alvo da CI é esse daí. Heloísa, Oi, pode falar. você consegue entrar naquele
naquele filtro lá das instalações para mostrar, para exemplificar. Qual que é? Me manda o link aí. Tá, vou te mandar o link. Tá. Enquanto o Guilherme passa aí o link pra gente, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, agora sobre persona. O que acontece? Depois que a gente delimita o nosso público-alvo, a gente precisa personificar o nosso cliente. O que é isso? É você dar características, é como se você literalmente inventasse uma pessoa que se encaixa dentro do seu público-alvo, mas você vai dar características para ela. Para que isso é importante? Por quê? Porque quando a gente caracteriza, personifica o cliente, a gente consegue criar vínculo com ele. A gente consegue saber o que ele gosta, né? Chamar a atenção dele de outras formas. Por exemplo, com base no público da CI e os clientes que a gente tem, nosso banco de dados de clientes, a gente conseguiu criar a nossa persona, que é o Carlos. O Carlos é um bancário de 55 anos de idade, casado, pai de 2 filhos. Ele gosta de passar o tempo livre com a família dele no sítio no interior, gosta de pescar, fazer churrasco, construiu a carreira dele nos bancos e agora ele já está quase se aposentando. Esse cliente ele não existe, esse Carlos, né? Só para vocês entenderem o que é personificar o cliente, né? A gente pegou o resumo, né? As características principais dos nossos últimos clientes. E é interessante como eles se adaptam muito bem a esse perfil aqui. Então, quando vocês fazem isso, né? Vocês pegam o público de vocês e vão dando características para esses clientes, vocês conseguem interagir melhor com ele, fazer abordagens, né? Por exemplo, você viu o Carlos, né? Não necessariamente você precisa chegar no Carlos já ir falando com ele sobre energia solar. Você pode falar assim, e aí, Carlos, como é que foi a pescaria no final de semana, né? Faz uma coisa mais amigável, né? Não precisa ser muito na formalidade com os clientes, né? Porque essa interação é um pouco melhor. Então é muito importante isso, definir público-alvo e depois de definido vocês irem atribuindo características para esse público, né? E é interessante que o público-alvo a gente constrói ele por estatísticas, né? A gente vai pegando, pesquisando ali o mercado, o que está dando resultado, mas a persona não, a gente pega com base em dados reais. Se você não tiver um clientes, né? Como vocês estão começando, vocês ainda não têm clientes específicos para vocês pegarem como base, igual a gente fez aqui, né? Mas vocês podem pegar com base no público de vocês, né? As pessoas ali que estão mais próximas, que são as primeiras que vocês vão atender, mas é importante que vocês façam isso. Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Não. Tá tranquilo? Nesse quesito é bom sempre pegar pessoas da família, que vocês vão se assimilando a questão das vendas, dos pontos, vai pegando gente da família que você já conhece, vai oferecendo, pega um tio que você vê que gasta um pouco mais de energia, aí você vai assimilando um pouquinho a questão da venda e conhecimento do cliente. E a questão de não ser, igual a Elo falou, não ser tão formal. Você não pode ser também tão informal, né? Chegar com gíria, com alguma coisa, mas você tem que tentar ser o mais próximo na questão de amizade com o cliente. Ser normal, ser você mesmo, não tentar passar uma imagem do que você não é, porque depois você não consegue sustentar isso no decorrer da sua venda. Então, assim, você não pode ser tão informal, mas também não pode ser tão formal, tem que saber balancear isso aí. E o cliente vai entender. Isso, verdade. Heloísa, você conseguiu achar o link aí? Eu te mandei no WhatsApp e mandei no chat também. Tá abrindo aqui. Eu tenho uma dúvida com relação, assim, a voltar naquela página anterior, o porquê dos 300 a 300 mil. Porque, assim... 3 mil. 3 mil, desculpa. 300 a 3 mil, porque... Tipo, na minha casa a gente gasta 180, quanto muito R$200 de energia. Não, é porque a gente colocou, desculpa te interromper, a gente colocou Sim. Qual é o melhor público. Não quer dizer que o público com menos ou com mais é ruim.
A gente está mostrando para vocês qual é a maior parte das pessoas que tem energia solar hoje, né? Mas, claro, a pessoa, se ela paga energia, na verdade, né, ela também pode colocar. Só que a dor dela é um pouco menor, né? É um pouco mais fácil de acessar, né, o Guilherme? É uma coisa mais fácil, o pessoal mais aberto para esse tipo de proposta. Não, é que eu cheguei a pensar que poderia ser para questão financeira mesmo, porque, tipo assim, quanto maior o consumo, maior o poder aquisitivo, vamos por assim, né? É porque a gente tá tentando mostrar para vocês qual é o público ideal, ou seja, qual é o, assim, vamos supor que vocês não têm uma carta de cliente, né? Vocês Aham. estão começando. Qual é o melhor público para vocês começarem? Por exemplo, o que o Pedro falou é bem interessante. Por exemplo, vocês pedirem indicação de amigos, da família, né? E tentar achar essas pessoas com essas características, porque essas pessoas elas vão receber, vão ser mais acessíveis, né? Ao sistema fotovoltaico. Mas claro que existe diversos públicos, né? Esse é o público mais acessível, né? Por isso que eu pedi para a Heloísa abrir aí, vocês vão ver. Heloísa, filtra por Goiânia, pode ser até Tocantins também, para mostrar para vocês a quantidade de instalações e a potência delas, né? Todas as instalações elas são homologadas na ANEEL e geolocalizadas, né? Então a gente consegue ver quantas instalações tem por cidade, né? Até por setor. Inclusive vocês conseguem ver quais são os melhores setores para vocês trabalharem, né? É uma ferramenta legal antes de vocês visitarem os clientes também, para vocês mostrarem para o cliente que às vezes o vizinho dele tem, né? Ou mostrar para um comércio, né, que o concorrente dele tem energia solar, por isso que ele consegue oferecer um preço mais competitivo, né, do que ele, né? Enfim, é uma ferramenta, né? E essa ferramenta, ela demonstra que a maior parte do público, mais de 80% dos sistemas fotovoltaicos instalados no Brasil são residenciais e são com consumo médio entre R$ 500, né? Porque muita gente acha que o melhor público é o comércio, né? É um bom público, claro. Só que a quantidade de vendas que vocês vão conseguir em estabelecimentos comerciais são bem menores, por mais que a potência é bem maior, né? Um exemplo disso é o meu caso. Eu já trabalho atendendo empresas. Então, o meu leque, eu não quis abrir demais para sair atendendo Deus e o mundo. Não quis abrir as pernas. Então, eu atendo mais empresas que já são meus clientes. Então, assim, digamos que 60% do que eu já mencionei ou tentei já colocar uma ideia, o pessoal já está em busca de energia. Então, assim, muita empresa também faz, só que o processo de fechamento em empresa é mais difícil do que um consumidor médio desse, porque empresa é um custo mais elevado. Então, mas no meu caso é mais fácil porque eu já tenho contato dentro das empresas. Mas vocês que já vão começar agora, é bom pegar um público mais nessa faixa que eles colocaram, de 300 a 3.000, que é um pessoal mais acessível. Pessoal que tem uma condição mais fácil de fazer um financiamento, de ter um dinheiro em caixa para estar colocando a energia. Que é um valor, porque o sistema não vai ficar um valor tão exorbitante, de 300 a 3.000. É um valor bem acessível para a pessoa colocar. Isso mesmo. Só voltar aqui para a tela do... Estão conseguindo visualizar aí a tela do treinamento de novo? Sim, para mim não saiu da tela, tá? Não saiu para outra página? Não, para mim não. Peraí, então. Ela tá travado o compartilhamento, Lô. Peraí. Deixa eu voltar aqui, então. Estão vendo agora? Não. Agora sim. Agora apareceu. Vou mostrar para vocês aqui.
Esse link aí tá no chat também, depois se vocês quiserem olhar por curiosidade. Ô, Guilherme, tem alguma senha para entrar nele depois ou não tem? Não tem não. Pode só entrar De depois, né? Goiânia. E aí vocês vão ver que, por exemplo, a gente não consegue usar geolocalização com empresa, mas com mas com cliente residencial vocês conseguem ver, né, que tem diferença, que tem setores, né, de poder aquisitivo maior, que tem mais pessoas que aderem, né? Então vocês conseguem fazer esse estudo aí, falar, não, eu quero, onde é que eu vou bater na porta, né? Com quem que eu vou falar? Então, vocês conseguem nesse início aí, quem não tem uma carta de cliente, né? Porque assim, realmente, todo mundo paga conta de energia e quer economizar, né? Mas você tem que definir seu público, né? O Pedro definiu o público comercial, é um público bom, ele é a longo prazo, né? Então, em vez de você conseguir fazer ali 10, 15 projetos por mês, você vai fazer 1, 2 por ano, que tem o mesmo tamanho, né? Mas você tem que trabalhar mais aquele cliente, tem vários outros aspectos, né? Por isso que a gente está mostrando os clientes mais simples, né? Que é, vamos dizer, a massa, né? De pessoas que procuram energia solar hoje. O cliente Ah, é bem difícil mesmo, porque mexer com dinheiro de empresa é uma coisa bem mais complicada. Então, um cliente... Pode ser que com o tempo ele se torne bem atrativo na questão de rentabilidade financeira, né? Porque pode ser que chegue uns orçamentos bem maiores, só que a dificuldade de fechar é bem maior também. Então, por isso que é bom pegar esse público mediano. Isso. Aqui, se vocês observarem, tem o total de usinas instaladas em Goiânia, né? São 2.140. Só esse ano já foram instaladas 819. Então, assim, dá para ver que não está parado, né? Mesmo com a pandemia. Quase Vocês 50% foi esse ano, então. ó, pra vocês terem uma noção, tinha 907. Foram instaladas 907 no ano de 2019 inteiro, né? Nos primeiros 7 meses de 2020 já tem 819. Então a gente já está quase que batendo a quantidade de usinas do ano todo, do ano passado. Então, dá para ver que tem muito mercado, né? Que é um mercado que não parou. Vocês podem investir, né? Igual o Guilherme falou, essas aqui são usinas residenciais. Não, se Então, você se filtrar aí, dessas 2.140 que tem em Goiânia, só tem 300 comerciais. tá. Mas assim, se vocês forem analisar por potência, elas são equivalentes, né? Hoje, em torno de 38% das usinas são comerciais em potência e 40% são residenciais. Então, elas são equivalentes, né? Só que a gente, assim, aconselha quem não tem carteira, né? Começar com cliente residencial, né? Até para ter essa facilidade de conseguir a pequeno prazo, conseguir ali um cliente, né? Mais por isso. Mas, resumindo, né? Uma pessoa que paga aí de R$ 50, né, até milhões de reais aí de energia, ela é um cliente para energia solar. Só que são clientes diferentes, mercados diferentes, e aí tem que trabalhar de forma diferente também. Isso. Voltando aqui. Estamos visualizando a tela do treinamento de novo? Sim. Vamos passar aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como que a gente consegue fazer a captura dos clientes, né? Opa. Só um pouquinho. Então, existem 4 principais formas da gente captar clientes no setor fotovoltaico. Uma delas é o marketing digital, né? Que a gente pode utilizar das redes sociais para promover o nosso trabalho, promover o trabalho de vocês. Vocês podem investir em fazer anúncios, né? Focados no público-alvo de vocês. Outro método muito eficaz é a indicação espontânea vinda dos clientes. Isso acontece muito, né? Você fechou um cliente,
ele ficou feliz, ele vai te indicar, isso é fato, né? A partir do momento que ele conhece os benefícios da energia solar fotovoltaica, é muito difícil dele não comentar com o primo dele, com o irmão dele, com o vizinho, com o tio, né? Com os amigos. Então, assim, vão vir indicações. E ainda tem um bônus aí, é porque você pode incentivar os seus clientes a indicar, né? E pagar uma comissão de indicação, né? A gente já faz isso com os nossos clientes, né? Quando eles indicam e a gente fecha um negócio, a gente passa um valor de comissão para eles pela indicação. Então, vocês vão receber a comissão de venda de vocês e podem repassar, né, ali uma porcentagem pequena, mas que seja um incentivo para que seus clientes mesmo indiquem outros clientes. E, na verdade, é a melhor propaganda, né? Alguém que já colocou com aquela empresa falar bem, né, dela para outra. E isso que eu ia falar agora, Elô, é a propaganda mais barata que tem, é essa aí. Exatamente. E o que eu estou fazendo também, digamos, eu estou tentando vender o peixe para pessoas que têm influência dentro de outras empresas. E ofereço a comissão de indicação. Então, assim, o pessoal está comprando muito essa ideia. Primeiro, você brilha os olhos de alguém que tem influência nas empresas grandes, ou, no caso de vocês, seus parentes, seus vizinhos. Depois disso, vai começar a vir proposta. Isso é interessante, você oferecer Porque hoje todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar um dinheirinho. Então, se você tiver pessoas que vai plantar uma sementinha aqui, outra ali, melhor coisa do mundo. É um marketing bem barato. E esses Você clientes consegue escalar. E esses clientes que vêm de outros clientes é muito fácil. Porque, ainda mais se for alguém que ele confia muito, igual já aconteceu com um cliente nosso, né? Que ele, tipo assim, ele não quer nem muita explicação sobre o que que é, não. Fulano que ele confia demais, colocou na casa dele, eu vou pôr também na minha, né? Aí você Então, vai passar a ser não vendedor mais, você vai passar a ser tirador de pedido. É igual o vendedor de Coca-Cola. Ele não é vendedor, ele é tirador de pedido. E assim vai ser ótimo. Você só vai chegar e então, por isso que é importante a gente, né, prestar muito bem o atendimento para o nosso cliente ali, porque dele você não está atendendo uma pessoa, né? Às vezes você está atendendo 4, 5 clientes que vão vir das indicações dele. Outra forma é a captação ativa, né? Vocês fazerem um mapeamento ali de uma região, né? Pesquisar ali as residências, comércios, tentar conseguir os contatos, fazer um script de vendas e vai atingir ali o público-alvo de vocês. Por exemplo, né? Eu quero captar clientes, digamos que sejam os donos das panificadoras de uma determinada região, né? Então, tenta o contato deles, é importante, muito importante, né? Se for, por exemplo, no caso de um cliente comercial, vocês tentarem entrar em contato direto com o dono, né? Esse negócio de falar com quem está ali no balcão para atender, num comércio não traz muito resultado. Então, ligou no comércio, fala com fulano, quero falar com fulano de tal, né? Já direciona direto para quem é realmente o responsável ali do comércio. E com cliente residencial também da mesma forma, né? Já tenta ligar sabendo o nome da pessoa, né? Para facilitar essa interação, né? Do que se ligar sem saber nada, né? Dela. Mas claro que acontece também, né? Nessa captação ativa, de vocês ligarem para uma lista ali de clientes e conseguirem alguns contatos que vão, né, virar realmente clientes de vocês. Então, uma coisa importante nessa captação ativa. Elô, desculpa eu estar interrompendo e conversando muito Não, também. pode ficar à vontade. Ver os clientes, posição, se tem prédio, se tem árvore, se tem alguma coisa que vai atrapalhar a geração. Porque se você atender, aí os meninos vão lá e fazem o projeto, vai com o drone, sobrevoa e fala assim, não, aqui não vai ficar legal, não tem jeito. Você queimou um cartucho. Você vendeu, você passou melzinho na boca do cliente e falou assim, só que agora não vai ter como. Então, assim, é bom sempre prestar atenção se tem alguma coisa que pode ou não atrapalhar a instalação. Isso. É o que a gente comentou um pouquinho com vocês no primeiro treinamento, né? Para quem não estava, tá lá na parte dos slides lá do Google Earth, né? Que sempre que vocês chegarem no cliente, já manda ali a localização dele pra gente, né? Pra gente olhar isso, simular essa questão de sombra, né? Muito importante para evitar esse tipo de problema aí com o cliente depois.
E uma outra forma de você captar cliente é juntar a indicação com a captação ativa. Por exemplo, você incentivar os seus clientes a te indicar. Eu peguei um cliente aqui. Fulano, você pode me passar o contato de 5 amigos seus ou 5 familiares para eu oferecer o sistema de energia solar? Daí você vai, né, a partir de um cliente, montando uma outra cartela de clientes. Então, essa é uma forma também, uma ferramenta que dá muito resultado. É você pedir a indicação para o seu cliente, não esperar que ele faça isso espontaneamente, como mostrou aí no caso 2, né? É por isso que a gente deu o exemplo, né, de quem está começando, por exemplo, começar a falar para os familiares, né, para os amigos, falar se a pessoa conhece alguém para te indicar, porque às vezes a pessoa já conversou com alguém, né? Um dos nossos primeiros clientes foi assim, né? Alguém comentou com alguém, nem queria vender, né? O cliente entrou em contato com a gente, falou, eu quero falar com fulano, a filha dele, né? Escutou alguém conversando da empresa e contou para ele e ele queria fazer com a gente, porque alguém tinha comentado, né? Então, vocês, de certa forma, provocarem isso, né? Com um grupo de amigos de vocês, de familiares, isso vai gerar vários leads, né? Que a gente chama, que são o quê? Pessoas interessadas, né? Isso é bem legal para começar. É verdade. Geralmente hoje todo mundo já ouviu falar de alguma coisa de energia solar, então todo mundo hoje está sabendo, tem alguém que já viu, é fácil. Isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente consegue organizar os nossos contatos, né? Apresentação, não sei se está falhando para vocês um pouco as imagens. Para mim, resolveu falhar aqui agora. Então, a gente categoriza os nossos contatos de uma forma que fique mais organizado e a gente consiga prestar um atendimento melhor para eles. Que a gente divide eles em categorias. A primeira categoria que a gente chama é o prospecto. É alguém que você vai entrar em contato ainda e que você não falou. Então, às vezes você nem tem certeza se energia solar é algo que interessa ela ou não. Você vai descobrir isso no seu primeiro contato. Beleza, entrei em contato, falei com ela demonstrou interesse. Tem potencial para fechar, então classifica ela ali, né? É um prospecto quente, é alguém que pode virar um lead. Que é o quê? É a pessoa que está interessada e que você vai apresentar para ela ali uma pré-proposta. E a gente chama de cliente mesmo só aquele que foi lá e realmente assinou o contrato. Então, vocês vão entender ao longo do treinamento que essa divisão ajuda vocês a organizarem os contatos de vocês. E vocês vão entender por que é importante vocês organizarem também. Eu, Guilherme, a gente está passando por uma situação dessa, né, Guilherme? O Edmur foi uma indicação, indicação quente, atendemos, ficou super empolgado, porque já estava em busca disso. Só que agora ele não se tornou cliente, porque já está correndo, não tá. A gente manda mensagem e ele não responde. Então a gente não sabe qual que é o grau dele. Então a gente já começou a classificar o Edmur. Era um prospecto porque foi indicado. Depois foi um lead porque demonstrou realmente o interesse e a gente passou a proposta. Agora a gente está forçando para ele virar cliente. Só que até então não aconteceu isso, né? No caso dele, né? Alguém já prospectou para a gente, né? E só passou o lead, né? Ele já chegou na gente interessado, né? Isso. Aí por que a gente bom? Por que é bom separar isso? Porque vocês vão fazer uma lista de clientes. Por mais bobo que pareça, a melhor forma de prospectar cliente é fazendo ligação. Então o que vocês podem fazer? Né? A Heloísa vai mostrar mais para frente. Vocês vão ligar para as pessoas que vocês não conhecem, que vocês acham que tem interesse, e vocês vão anotar. A pessoa não tem interesse nenhum, a pessoa quer ver depois, a pessoa está ocupada, né? Então vocês vão anotar alguma informação para vocês entrar em contato ao longo do tempo, né? Essa pessoa ela não quer nem conversa, né? Não, essa pessoa estava ocupada, eu vou ligar depois. Essa pessoa quer proposta, então vamos fazer uma proposta. Então por isso que é interessante vocês separarem para vocês manterem contato com o cliente.
na energia solar, né, muitas pessoas deixam de fechar contrato porque elas deixam de fazer contato com o cliente, né? A- Em média, os contratos são fechados no quarto contato, né? Então tem muita gente que não sabe disso. Faz um contato com o cliente fica na dúvida, você acha que ele não quer instalar e desiste dele. Aí chega outra empresa, oferece para ele e fecha, né? Então é importante, né, saber disso, né? Não é uma venda simples, é uma venda complexa. Então vocês precisam estar sempre em contato com o cliente, né? Vocês não vão vender em um contato dificilmente. Até acontece, né? Quando o grau de quando o grau do cliente de interesse é muito alto. Então, aí você não faz a venda, né? Você tira o pedido dele, né? Igual o Pedro falou. Vai ter cliente que vai chegar em você, já conhece a empresa, já conhece o trabalho, ele fala onde é que eu assino, eu quero colocar que dia que fica pronto, né? Isso. Só que não são todos, né, que vêm fácil desse tanto, né? Então, algumas coisas são importantes. Por exemplo, no caso dos prospectos, né? Antes de você entrar em contato com eles, uma dica que a gente dá é dar uma pesquisada sobre esse prospecto cliente, ele, por exemplo, nas redes sociais, né? A gente sabe que a internet está aí para ajudar a gente, né? Então, para ajudar a vender também. Então pesquisa, dá uma olhada no Instagram, na foto do WhatsApp, se tiver Facebook, olha também. Por quê? Através das redes sociais, a gente consegue perceber um pouco sobre os interesses das pessoas, o que elas gostam, o que não gostam. E isso vai ajudar vocês no primeiro contato, né? Criar um vínculo, falar coisas que vocês têm em comum com aquele cliente, né? Tentar puxar pelo lado ali de coisas que vão chamar a atenção dele. Então, é importante fazer isso, né? Pegou um contato, não conhece nada sobre a pessoa, dá uma pesquisada, né? Uma stalkeada, como diz o pessoal aí. Dá uma olhada aí nas redes sociais e ver, né? O que você pode tirar, né? Perceber ali de interesses que a pessoa tem para criar um vínculo com o seu prospecto. Outra coisa que ajuda, né, é você ouvir, escutar o seu cliente com atenção, né? Fez a ligação, escuta bastante ele. Por quê? Você vai precisar descobrir o nível de consciência do seu cliente para você conseguir abordar ele da forma correta, né? Isso vai fazer toda a diferença para você conseguir finalizar uma venda. Por quê? Igual a gente vai ver aqui no próximo slide, cada cliente ele tem um nível de consciência diferente e isso vai exigir de vocês uma abordagem diferente. Por exemplo, aqui essa planilhazinha aqui mostra os níveis de consciência dos prospectos, né? Que é o nível de consciência de cada pessoa em relação ao que você está oferecendo. Vai desde um cliente, de um prospecto que ele é alheio, ou seja, ele nunca ouviu falar a respeito do que você está oferecendo para ele, não sabe o que é energia solar, para que funciona, se é de comer, se é de passar no cabelo, não sabe nada. Então, a apresentação que você vai fazer com ele é uma abordagem mais indireta, né? Vai ser mais educativa, você vai contar para ele o que é, para que serve, por que o pessoal coloca na casa deles, como que aquilo ali vai beneficiar ele. Então, essa vai ser uma abordagem mais longa, né? Você vai ter que provar, entreter o seu cliente, seu prospecto, desculpa. E né, a gente vai seguindo ali para um caminho de abordagem direta. Por quê? Vai ter o cliente que ele é completamente o oposto. E tem os no meio do caminho. Por exemplo, um cliente que ele é consciente do problema. Digamos aí um exemplo para vocês. O cliente ele tem uma conta ali, uma fatura, ele paga R$ 1.300 de energia por mês. Ele sabe do problema dele. Qual que é o problema dele? Ele está gastando demais com a concessionária de energia. É um dinheiro que está fazendo falta. Então, mas como é que ele resolve? Às vezes ele pensa, não tem solução, um trem que eu tenho que pagar mesmo, eu gasto, não gasto? Então, não tem jeito. Então, com esse cliente, você vai abordar ele como? Tocando na dor dele. Você vai apresentar para ele que existe uma solução para o problema dele. Fala assim, não, meu querido, você não precisa mais pagar R$ 1.200 de energia por mês. Você pode pagar só a taxa mínima da concessionária, que está ali nos 50 kW, vai pagar 50 e poucos reais por mês. O que você acha dessa troca? Então, essa é uma abordagem que você já usa com o cliente, que ele sabe que existe o problema, mas ele não sabe que existe a solução. Já tem um cliente
que ele sabe que existe uma solução, ele sabe da energia solar fotovoltaica, já ouviu falar, o vizinho dele já colocou, o outro amigo dele também já pôs. Por que que ele não colocou ainda? Porque às vezes ele não acha que aquilo ali é para ele. Ele sabe do problema, sabe que existe a solução, mas não sabe que aquela solução se adequa para a realidade dele. Então, você vai ter que mostrar para esse cliente que o produto que você está oferecendo é a solução que ele realmente precisa. Então, é importante, por isso que é importante você ouvir o cliente, para você identificar em qual nível de consciência que ele está. Já tem um cliente que ele tem consciência do produto também, ele sabe do problema, sabe como resolver, mas ele ainda está procurando o produto que ele vai usar para resolver. Então, nesse cliente, você vai reforçar para ele, né, os benefícios ali do seu produto, né, quais que são os diferenciais dele, porque ele está aí na fase de procurar. E já tem aquele cliente que, igual o Guilherme falou, ele já vem pronto para você, por assim dizer, né? Ele já pesquisou tudo quanto é coisa a respeito de energia solar, sabe te falar as marcas tudinho que tem no mercado de painel, de inversor, já tá ali com 3, 4 propostas de empresas diferentes na mão. Esse cliente, você vai ter que usar uma abordagem mais direta. Não adianta você ficar contando para ele, né, sobre o que é energia solar, para que serve, né? Você vai ter que diretamente, ele não está interessado em saber disso. Ele está procurando melhor custo-benefício, melhor oferta. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. No caso desse cliente, digamos que ele está ali com 3 propostas. A gente fez a nossa proposta, a 4ª proposta. Mas ela não foi a mais barata em sentido de preço. Eu consigo ganhar dos meus concorrentes? Consegue. Como? Atendimento, qualidade do produto, prazo de pagamento, prazo de entrega, tudo isso conta no fechamento. E o que você falou, o que o Pedro falou, se resume a benefício, né? Então, o cliente, ele não olha preço. Muitas vezes, se você der um desconto para o cliente, às vezes ele deixa até de fazer com você, porque você está desvalorizando seu próprio trabalho, né? Ele está vendo que não vale. Mas, claro, que para você cobrar mais caro, você tem que mostrar, né, que seu produto vale mais, né? Que seja no atendimento, que seja no material, que seja algum diferencial da empresa, né? Então, você tem que agregar valor, né, durante a sua proposta ali, na sua apresentação, né? Ser atencioso, né? Enfim, e assim, a gente vai, nosso site, a gente está reformulando nosso site, né? Ele vai ter todas as ferramentas aí para vocês poderem abordar cada cliente. Por exemplo, a Heloísa falou, vocês vão abordar um cliente que não sabe nada. Então, é interessante vocês mostrarem, por exemplo, aquele mapa lá da ANEEL para mostrar a quantidade de clientes. Mas tem cliente que não vai querer ver isso, né? Por exemplo, a gente já foi em várias pessoas, muitas mesmo, que quer colocar energia solar, mas ela está com medo, porque ela acha que se fosse tão bom assim, todo mundo teria. Então, você mostrando a quantidade de pessoas que tem no setor dela, na cidade dela, seja o suficiente, né, para ela encorajar em colocar. A gente já perdeu o cliente que estava com um contrato assinado, né? Ele queria muito, mas ele estava com medo. Ele falou, não, vou esperar mais um pouco. Né? Esse negócio está muito bom para ser verdade. Muita gente fala isso, né? E assim, então vocês precisam de ferramentas, né? Então a gente, no nosso site, a gente vai ter alguns vídeos explicativos, algumas dúvidas frequentes. Às vezes vocês não vão lembrar de alguma coisa técnica, vocês podem ir lá e pesquisar, né? Para passar para o cliente. Tem esse mapa aí, né? E tem alguma, eu não vou falar agora porque vai ser falado mais na frente, né? Quais os benefícios, né? Por que o nosso valor às vezes é um pouco mais alto, né? E por aí vai. Isso. Essa questão igual o Guilherme falou, o pessoal, eu não sei quem tem, eu não sei porquê, o pessoal não sabe porque fica em cima de um telhado. O Guilherme gosta muito de falar, o pessoal aqui de Goiânia vai saber, açaí da Independência. Ninguém sabe que ali em cima tem quantos painéis lá, Guilherme? 2.800. Alguém já imaginou que tem 2.800 painéis de energia solar em cima do açaí da Independência? Ninguém imagina. Então, quando você começa a colocar esses pontos, olha, fulano de tal tem, igual, esse é um exemplo excelente para quem quer pegar uns clientes maiores.
A saída da independência tem 2.800 painéis lá em cima. Então, se você citar alguns exemplos onde tem, facilita demais a entrada nos lugares. É verdade. E uma coisa que é vital a gente mostrar para o cliente é a diferença entre preço e valor. Eu queria que vocês aí explicassem para mim o que vocês entendem dessa diferença. Qual que é a diferença entre preço e valor? Alguém quer arriscar aí? Pode. Que Preço, eu vou falar então. Temos vendedor de plantão aí, põe os vendedor para falar. Vai lá, Pedro. Esse é o preço do arroz. Você vai lá no supermercado e compra o arroz. Aí tem um arroz que é o cristal, vamos colocar o de primeira qualidade, e tem um arroz, sei lá, o andorinha, de 30 qualidade. O valor que é agregado num arroz cristal é muito maior, a qualidade é melhor, veio de uma plantação que recebeu uma água mineral, não sei das quantas, foi embalado com um saco tem fios de ouro. Então, esses valores são agregados ao preço. Mas o melhor exemplo é comida. Eu concordo. O melhor exemplo é comida, né? Tem restaurante que vende comida barata e todos enchem a barriga, né? Justamente. E por que eu vou pagar mais caro, né? Por conta de um benefício, né? Porque tem mais valor ali, né? O atendimento, o gosto da comida, né? A pessoa às vezes ela não quer arriscar. Ela não quer arriscar ir ela não quer arriscar ir num restaurante novo que não tem nome, né? Que a comida é barata, mas às vezes a comida não é boa, né? Ela quer ir num restaurante de nome, quer ir num restaurante que tem uma comida boa, né? Que às vezes é uma ocasião especial, né? Então a energia solar é do mesmo jeito. Às vezes a pessoa só tem ali seus 10 mil reais para investir na casa dela, né? E aí ela não quer arriscar isso, né? Por conta de 500 reais, ela não vai pagar para outra empresa por conta de 500 reais de diferença na proposta. Aí, nessa hora, vai entrar o vendedor dentro de vocês em ação. Aí, essa hora que começa um vendedor a entrar em ação. Mostrar os benefícios que aquele produto tem. Ah, mas o seu produto custa, igual o Guilherme falou, 500 reais a mais. Não, mas o fulano de tal não te dá um suporte. O fulano de tal não te dá 6 meses de manutenção. O fulano de tal não usa uma placa desse jeito. O fulano de tal não tem um inversor que é assim. O fulano de tal, na hora de instalar, não usa um cabo tal. Então, assim, aí é o vendedor entrando em ação. Você vai começar a mostrar quais são os benefícios do seu contrato, o valor real do seu trabalho. E não o preço. Porque preço qualquer um vai fazer. Vocês têm que mostrar para o cliente a diferença entre o valor do seu produto com o preço. E tem um detalhe também. Se você pega a proposta antes de mostrar para o cliente e pensa assim, meu pai do céu, que trem caro, vai estar escrito na sua cara, acabou. Você não consegue fechar com aquele cliente. Porque você vai contar para ele que você está achando caro. Então, antes de apresentar a proposta, você precisa, né, como representante, entender qual que é o valor, por que é aquele preço, por que que a gente chegou naquele valor global ali daquela proposta. Por quê? Para você não contar pela sua cara, pela sua expressão, contar para o cliente que o preço ali está pesando mais do que o valor, né? Então, o que vocês acreditam em relação ao produto que você está oferecendo vai influenciar completamente, né? A forma como vocês falam, os argumentos que vocês vão ter na hora de lidar com o cliente vai pesar muito. Então, pegou a proposta, achou caro, não entendeu o valor daquilo ali, conversa com a gente. Fala assim, olha, Heloísa, Guilherme, Ronaldo, Pedro, pelo amor de Deus, me ajuda a entender. Não tô entendendo. Como é que eu vou passar pro meu cliente isso aqui? Ele tá com uma proposta mais barata do que essa. Então, entenda a diferença. O que tem que pesar mais para o cliente é o valor e não o preço. Gente, outra coisa. O cliente vai te deixar em saia justa. Não importa. Você pode ter a maior experiência do mundo. O cliente vai te deixar alguma situação, vai deixar em saia justa. O que a gente tem que ter é calma. Não desesperar, porque a gente não sabe tudo. A gente não tem um manual de instrução de tudo. Alguma hora ou outra a gente vai precisar. Não, esse eu não sei responder. Eu vou atrás da resposta e depois eu te passo. Não inventa de mentir. Isso é verdade. Não inventa.
E a gente já conseguiu clientes de outras empresas exatamente por isso, porque na hora o vendedor que passou lá antes ficou na saia justa, o representante falou uma coisa que não tinha fundamento, a gente falou, chegou lá, o cliente comentou, falou, não, mas isso aqui não tem fundamento, olha aqui. E pegamos o cliente da empresa. Por quê? Porque ele perdeu a confiança na empresa. Então, igual o Pedro falou, não sabe, não arrisca, né? Fala, olha, isso aqui eu não sei te responder, mas daqui, sei lá, 40 minutos eu te ligo, te passo essa informação, né? Vou averiguar certinho para não te passar a informação errada, eu não quero te prejudicar. Então é muito A importante sinceridade, essa sinceridade com o É, cliente. exatamente. outro detalhe, né, na hora de falar dos benefícios da empresa, do produto, né, é muito importante não desfazer de nenhuma empresa, por mais que vocês conheçam alguma empresa e seja muito ruim. Por quê? Porque às vezes a gente fala alguma coisa da empresa e o cliente vai pesquisar e não é realmente aquilo. E aí, né, tudo que você fala você tem que provar, né? Então, por isso que é muito importante vocês, assim, falar dos benefícios, mas sem desfazer de ninguém, né? Hoje tem muitas empresas, a gente está com quase 17 mil empresas no Brasil, né? Então, tem muita empresa. Vocês podem falar dos benefícios, mas também não precisa desfazer de ninguém, né? O próprio cliente, ele vai analisar e ver qual que é a melhor proposta, né? A Isso. intenção é que a gente fala assim, que vocês sejam vendedores consultivos. O que é vendedor consultivo? É você ser amigo do cliente e ajudar ele a resolver o problema dele mesmo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é comprar a proposta, né? Se vocês não acreditam em energia solar, acham que não vale a pena, eu acho que não tem como vocês venderem, né? Porque vocês precisam vender uma coisa que vocês realmente acreditam que funciona. Guilherme, você falou uma coisa agora que eu acho que é essencial. O vendedor, o primeiro cliente do vendedor é ele mesmo. Se ele for vender alguma coisa que ele não acredita, que ele não vende. Ele não consegue passar aquilo para frente. Então, a pessoa para vender tem que acreditar no produto que ela está vendendo. Ela tem que realmente conhecer aquilo ali. Senão, não dá conta de vender. Exatamente. Agora, a gente falando um pouquinho ainda sobre a organização dos contatos, né? Aí a gente vai resumir um pouco a respeito do que a gente comentou, né? Ali você tem, que no lado esquerdo da tela, vocês estão vendo aí que vocês têm os contatos que vocês reuniram, né? Fizeram lá a seleção de contatos de vocês, do público-alvo. Só que agora vocês vão começar a passar esses contatos dentro de um funil, literalmente, quase. Então, pegou o contato, é o prospecto ali, pegou o telefone, ligou, apresentou a solução. A pessoa se interessou, beleza, ela virou um lead, né? Ela quer receber mais informações sobre a solução, seja por telefone, videochamada, visita. Ah, eu estou no meio da pandemia, né? Não tem problema, né? Igual a gente está conversando aqui, vocês conseguem conversar com o cliente de vocês por videochamada, por telefone, né? Tá igual tem alguns aqui que estão em cidades, né, mais afastadas um pouquinho daqui de Goiânia ou estão lá em Brasília. Então façam isso, né? Usa os recursos a favor de vocês, telefone, internet, para manter esse contato com esse cliente. Beleza. Pegou as informações do cliente para poder fazer a proposta, fez a pré-proposta para o cliente, ele aceitou. Beleza, a gente vai fazer o follow-up, né? Que é a parte da negociação e da visita técnica, né? Nesse caso, uma equipe nossa vai acompanhar vocês na visita para fazer as imagens com o drone, fazer as medições, olhar quadro elétrico, toda essa parte técnica do cliente. Por quê? Porque só depois disso, dessa visita, que a gente consegue passar para o cliente a proposta final, definitiva, do que realmente ele vai conseguir gerar, né? Com o valor certinho, né? Mas normalmente não altera muito questão de valores, não. E depois dessa proposta final, aí sim ele deixa de ser um lead e passa a ser seu cliente, né? Ele conseguiu passar ali por todas as etapas do funil e assinou o contrato com vocês. Então a ideia é basicamente esse. Sempre que vocês forem entrar em contato com o cliente, com o prospecto, né? Vocês estão passando ele dentro de um funil e a ideia é que ele saia lá do outro lado. E o fato dele sair vai depender muito de vocês, né? Do atendimento que vocês vão prestar para eles. Certo? E como que tem que ser esse atendimento, né?
a gente costuma falar que vocês são consultores, né? Vocês são representantes, vocês não são só vendedor, né? Igual o Pedro falou, o vendedor é basicamente aquele que tira o pedido, né? Vocês não, vocês vão dar uma consultoria, né? Vão fazer um atendimento diferenciado para o cliente. E primeiro ponto, que é o que a gente já comentou, vocês precisam acreditar na solução que vocês estão vendendo. Vocês não acreditam que energia solar é um investimento que vale a pena? Não precisa nem continuar no treinamento, porque vocês não vão conseguir vender e isso não vai virar uma fonte de renda para vocês, né? Vocês precisam acreditar que realmente vale a pena. Por quê? Porque vocês vão ter que convencer outra pessoa disso, né? Então, primeiro passo para ser um consultor, né? Acredita na solução que você está vendendo. Segundo, a gente já falou sobre isso, né? É muito importante escutar o que o cliente tem para te dizer, né? Por quê? Porque se você escuta, você consegue oferecer para ele a melhor solução para o caso dele. Por exemplo, tem cliente que às vezes ele tá ali comentando com você, ele te passou a fatura só da casa dele. Mas se você pergunta, ele vai deixar ali escapar para você que ele tem uma loja, um outro comércio que ele está gastando ali mais um valor de fatura. Aí você oferece para ele, fala assim, mas por que na sua casa você já não gera o suficiente para o seu comércio também, que você economiza nos dois? Então, quando você escuta o cliente, você consegue oferecer para ele o que ele realmente precisa. Por isso que é importante perguntar e ouvir, né? Não só falar. Deixa eu frisar um pouco o que falar. você falou, que isso é a parte mais importante, né? E se vocês perceberem que a Heloísa falou agora, que é perguntar, ou seja, não é falar sobre o produto. O primeiro contato com o cliente é fazer pergunta, né? Na verdade, o cliente que vai te falar o que ele precisa e como é que ele vai falar, né? Você não vai ligar para ele e ele vai ficar conversando com você. Então, né, vocês têm que fazer algumas perguntas, né? Criar algumas perguntas para vocês fazerem para as pessoas, né, no primeiro contato. E aí o cliente vai te contar qual é a dor dele, qual é o problema dele, né? Se for um comércio, ele não está conseguindo pagar a conta lá dos freezer, lá do supermercado, né? Se for uma casa, não está aguentando. Todo ano tem aumento de energia, não sei, a gente está num período aí que aumentou a tarifa de energia em todo o Brasil, né? Porque é em julho que aumenta a tarifa em torno de 8% ao ano, né? Então, a pessoa ela não quer pagar a energia mais porque tem aumento todo ano, e, enfim. E, às vezes essa é a dor do cliente, né? Às vezes não. Às vezes ele só quer uma tecnologia, ele quer ser inovador. Outro exemplo também que você pode conquistar o cliente, que isso já aconteceu comigo, né? Às vezes ele quer agregar valor a alguma coisa. Ele tem uma casa, né? Ele quer deixar a casa dele, né, mais tecnológica. Ele quer vender uma casa, né? Eu já vendi uma casa, né, muito mais rápido porque eu tinha na minha casa energia solar, né? Então isso facilita muito e valoriza o imóvel, além de facilitar a venda, né? O imóvel ele vale mais, né? Porque você está vendendo com mais alguma coisa. Exatamente. E outra coisa também, não tentar empurrar para o cliente alguma coisa que ele não quer, porque senão vocês deixam de ser consultor e vira aquele vendedor chato, né? E seu cliente vai ficar igual essa moça aí, né? Tipo assim, poxa vida, que pessoa que tá no meu pé, enchendo as minhas paciências, eu não quero saber de energia solar, não. Então, assim, o cliente não tá interessado, não insiste demais, não, né? Vocês têm um amplo mercado para vocês correr atrás, né? Não fica perdendo tempo demais com quem não quer. Mas com aqueles que realmente querem, é muito importante demonstrar interesse pessoal pelo prospecto cliente, né? É importante, igual a gente falou, vocês tentar achar pontos em comuns com o cliente, com o que ele gosta, com o que ele precisa, porque isso vai ajudar vocês a criar um vínculo. Então, quando o cliente ele percebe, né, o prospecto ali, ou o lead, ele percebe que a gente se importa com ele, e não só com a venda, ele fica mais disposto a ouvir o que a gente tem para falar, confiar no que a gente está oferecendo para ele, né? Ao contrário de alguém que está só, que a pessoa percebe que está só realmente querendo vender para ela, aí você não consegue passar tanta confiança assim, né? Mas como é que a gente consegue demonstrar interesse pessoal pelo cliente? A gente precisa de ferramentas, porque vocês lembram que vocês vão ter ali uma lista de contatos, né? Com prospectos, com leads, com os clientes que vocês já fecharam, com
as indicações dos seus clientes, então vocês precisam de ferramentas para fazer esse controle. A gente, né, dá 2 dicas para vocês, né? Para aqueles que já estão acostumados às vezes com Excel, faz uma planilha ali no Excel para fazer um controle dos seus clientes, ou tem um programa também excelente, que é um programa online, que é o Trello, né, que é esse aqui da fotinha de baixo, que vocês também conseguem fazer uma organização excelente, né? Dividir bem ali quando que você entrou em contato, ele te ajuda a lembrar você, por exemplo, o cliente falou, olha, me liga daqui 10 dias que eu estou resolvendo o assunto com o banco. Aí você, né, consegue ali, o Trello consegue te lembrar, né? Não, 10 dias você recebe ali a notificação para você entrar em contato com o cliente de novo. E a primeira vez que você fala com o cliente, ele já normalmente passa informações que é importante você anotar. Por exemplo, eu sei que tem muitos aqui que já têm o costume de fazer um trabalho voluntário, né? E nesse trabalho voluntário que vocês fazem, vocês já fazem isso, né? Vocês entram em contato primeira vez com a pessoa, ela demonstrou interesse, o que vocês fazem? Anota, né, as informações importantes, porque na segunda vez que você falar com ela, você vai usar essas informações para criar uma base em comum com a pessoa, não é verdade? Então, aqui com a venda é mais ou menos a mesma ideia, né? É vocês pegarem as informações importantes, anotarem e citarem isso depois. Por exemplo, o nossa persona lá, o Carlos. O Carlos tem 2 filhos. Você anotou, porque o Carlos comentou com você que os filhos dele chama Aline e, sei lá, Maurício. Medo que ele parece comigo, o Carlos, pode falar com a Pedro. Carequinha, né, Pedro? Então tá lá, a Aline e, sei lá, o Maurício são os filhos do Carlos, você tem anotado, né? Então quando você ligar pro Carlos, em vez de você falar assim, ei, Carlos, não sei o que tem, tipo, já entrar no assunto, fala, ei, Carlos, como é que tá a Aline, né, o Maurício, as crianças estão bem, né? E aí, tá sendo difícil essa época sem escola? Então assim, sabe? Torne-se amigo do seu cliente. Por quê? Você está vendendo para ele uma solução que vai durar pelo menos 25 anos. Isso é quase um casamento, gente. Então, assim, você precisa criar um vínculo com o seu cliente. Porque senão não adianta, você não vai conseguir vender. Vai vir a pessoa de outra empresa, vai criar esse vínculo e vai fazer a venda. E você vai ficar assim, poxa vida, o que eu fiz de errado? Então, às vezes é isso, faltou isso. Faltou você demonstrar interesse pessoal no seu cliente, seu lead, no seu prospecto. Então, faça isso, né? Anote bem as informações dos seus clientes. Terminou, desligou o telefone, saiu da visita, parou, anota as informações, nem que seja num papel ali. Chegou em casa, passa ali para sua planilha, para o Trello e organize os seus clientes, que isso aqui vai ser fundamental para vocês fecharem as vendas. Certo? Outra coisa, Heloísa, que eu queria, assim, igual o Pedro, assim, a gente conversando, né, alguma coisa assim de descontração. Às vezes o cliente ele nem quer comprar energia solar, né? Então por que a gente fala que é importante você criar um vínculo? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, se você criar uma comunicação com ela de uma coisa que ela gosta muito, ela vai te ouvir, né? Então se você se você liga para o cliente, olha, eu quero te vender energia solar, ele lá nem vendedor, eu não quero ouvir, né? Mas aí se você liga para o cliente, ouve ele, você cria uma conexão, né? Você tenta levar para um lado que ele goste. Às vezes o cliente gosta de tecnologia, né? Às vezes ele só quer economizar mesmo, né? Então, é por isso que a gente fala que é importante esses aspectos, porque você vai tornar a comunicação mais agradável, o cliente vai se sentir à vontade, né? Que seja com uma brincadeira, com um comentário de futebol ali, que teve um jogo um dia atrás, né? E o cliente gosta, para ele se sentir à vontade, porque ninguém gosta de receber ligação ou de receber uma visita de alguém querendo empurrar alguma coisa, né? Mas se o cliente sente confiança e se sente à vontade, pode ter certeza, mesmo que se ele nunca tiver ouvido falar em energia solar, ele vai procurar saber mais um pouco para ver se é isso mesmo, né? E ele pode se interessar futuramente. Exatamente. Continuando aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é importante vocês falarem na apresentação ao cliente, né? Então, vocês estão ali com a proposta na mão para apresentar. Importante, detalhe que eu esqueci de falar, mas que é crucial,
Na verdade, eu queria perguntar para vocês, né? A gente pode mandar a proposta por e-mail ou pelo WhatsApp para o cliente? Eu acho que não é muito aconselhável, né? Verdade. Alguém se Por que que arrisca a você, falar por por que que você quê? acha que não é aconselhável mandar por e-mail? Primeiro porque ele pode não assinar o contrato, a proposta, e ele pode enviar para outras concorrências. Mas assim, o detalhe que mais pega é que quando um cliente olha uma proposta, ele só olha o preço. E aí, como é que você vai falar o valor, né? Ele só vai olhar preço. Você não vai conseguir agregar valor no seu atendimento, né? No produto, né? Então, o cliente vai olhar, você pode fazer uma proposta de 10 páginas. Ele só vai procurar o preço e comparar com as outras, né? E tem muito cliente que força a barra, né? É bom vocês deixarem o cliente na expectativa, porque senão vocês às vezes já está marcada a visita, né? Aí o cliente fala, não, mas tem como me mandar? Se você mandar para ele, é bem provável que ele Pode nem, certeza que essa visita não vai acontecer. a não ser que por algum acaso sua proposta esteja bem abaixo do preço, né? E assim, a gente não tem como, agregar valor para um cliente com preço mais baixo, né? A gente não vende o mais barato. E vocês já devem ter percebido isso. Porque nem sempre, o mais barato nem sempre é o melhor, né? Assim, dificilmente vocês vão comer uma comida boa. A melhor comida não é a mais barata, né? Então a gente está tentando oferecer o melhor produto com preço justo, né? Mas ele não é o mais caro, mas certeza que ele não é o mais barato. Mas assim, claro, né? Um cliente que está distante, não tem outro jeito, né? A chance é menor. Existe a possibilidade de fechar uma proposta por e-mail, por WhatsApp, só que ela é muito pequena, né? Praticamente o cliente vai olhar preço, né? Mas existe um atendimento ali no WhatsApp, né? E assim, a gente está, por exemplo, a gente está fazendo um encontro aqui pelo Zoom, né? Então, uma webconferência, ela é quase equivalente a uma visita presencial, né? Nessa época de pandemia é o que mais mudou, né? O Pedro está aqui para não me deixar mentir, né? Os clientes estão pedindo para fazer as apresentações por webconferência. A gente já tinha um cliente marcado, né? E ele depois, no último dia, ele falou, não, eu prefiro que seja, né? Por webconferência mesmo. Então, todas as empresas estão fazendo isso, né? Tá oferecendo para o cliente. Se ele quiser receber você, né, na empresa dele, no escritório, na casa dele, tudo bem. Mas nessa época de pandemia, você tem que pedir para ele, porque, né, às vezes o cliente não quer receber, né? Ele tem medo, né, por conta da pandemia. Então, a gente tem que respeitar isso. Mas então, a melhor forma de você atender o cliente, né, dar um atendimento diferenciado para ele hoje, é usar essa ferramenta, né? Ferramenta de webconferência. Pode visitar o cliente também, desde que ele aceite, né? Que ele demonstre que não tem problema, né? Uhum. Exatamente. Então, quando for apresentar a proposta, né, igual o Guilherme falou, não foi possível fazer isso presencialmente, use os mecanismos, né? Vai pelas videoconferências, até pelo WhatsApp a gente sabe que tem como fazer uma chamada de vídeo simples, né? Claro que às vezes pelo Zoom você consegue ali transmitir sua tela, apresentar a proposta ali de um jeito melhor para o cliente, né? Mas se não tiver como, vai por ligação ou pela videochamada, mas é importante que você apresente. Porque senão ele vai lá pular todas as páginas, vai até ele achar a página onde está o preço, olhar o preço e falar assim, não, passa para a próxima empresa. Porque ele vai olhar o preço, ele não vai saber o valor da sua proposta. Então é importante isso. Então, quando for apresentar para o cliente, né, durante a apresentação da proposta, é importante vocês focarem, igual tá nesse gráfico aqui, ó, 60% nos benefícios que ele vai ter de fechar aquele negócio, né? Por exemplo, a economia que vai ter para ele, para o negócio dele, né? A valorização do imóvel dele, né? 30% foca em vantagens para o cliente, né? Ele vai conseguir controlar a qualidade da energia dele, ele vai ver que o seu material tem vantagens, né, em relação a de outras empresas, né, um produto diferenciado. E tem muita gente que se preocupa muito com características técnicas, né, da marca, funcionamento, tipo de tecnologia. Esse tipo de coisa, por mais que seja a preocupação de muitos, né, na hora de vender, falar assim, mas eu não sei tanto de característica técnica. São pouquíssimos os clientes que querem realmente saber
as características técnicas do produto. Eles querem saber isso, que vantagens e quais benefícios eu vou ter. Então, assim, vocês não precisam ficar desesperados, né, em querer aprender tudo da parte técnica da energia solar, né? Igual aqui alguns têm formação na área de elétrica, mas não tem tanto, às vezes, conhecimento nessa área também. Às vezes fica, né, quer se cobrar, ou quem tem conhecimento na área de venda e não tem tanto na área de elétrica fica preocupado também, mas essa não precisa ser a preocupação de vocês, né? A proposta, ela vai dar, ela já é o guia para vocês conseguirem apresentar bem para o cliente de vocês. Então não precisa preocupar com isso não. Foca nisso, benefícios e vantagens. Se acontecer dele perguntar a respeito de características técnicas, vocês vão saber o básico, né? A gente, né, já passou um pouco para vocês no primeiro treinamento, vocês estão com os slides aí, acho que todo mundo recebeu os slides por e-mail. Quem não A gente recebeu, pede lá pelo Telegram também pra gente. A gente envia novamente, tira as dúvidas, né? Antes de vocês forem atender um cliente, fala assim, olha, manda uma mensagem lá no Telegram, pessoal, tô indo atender um cliente, um lead, né? Fiquem atentos aí, qualquer coisa eu vou perguntar para vocês, né? E aí a gente fica mais atento lá no Telegram, se vocês tiverem alguma dúvida, tira na hora, para vocês não ficarem tão apavorados, né, com receio. Então, podem ir tranquilos, né? Normalmente, cliente não quer saber característica técnica, não. A não ser que é um cliente que está ali com 3, 4 propostas de empresas diferentes, que já escutou muito a respeito de marca de inversor, de painel, né? Que é aquele cliente super interessado mesmo na solução. Ele vai sim querer cobrar um pouco de conhecimento técnico de vocês, mas é igual o Pedro falou, vocês não precisam saber tudo, não são obrigados, tá? Mas estuda um pouquinho, né? A gente vai passar aqui para vocês a marca que a gente trabalha, né? Nós temos um contrato com a empresa. Então, pesquisa um pouco a respeito disso, mas assim, não desespera não que dá certo. Outra coisa também que eu queria complementar, né, que a gente vai tentar disponibilizar no nosso site todas as coisas possíveis que um cliente pergunta, né? Então, assim, coisas mais técnicas, né? Mas as coisas que os clientes perguntam, eles não são mais sobre regulamentação do que sobre energia solar em si, né? Por exemplo, eu posso colocar energia solar na minha casa e posso aproveitar em outro local, né? Aí você vai explicar como funciona o sistema de créditos, né? O cliente quer saber quanto tempo dura os créditos, por exemplo. Os créditos duram 60 meses. Então, essas coisas eu sei que muita gente aqui não está familiarizado. Mas, por exemplo, a gente vai disponibilizar tudo isso no nosso site. Vamos supor que vocês querem atender alguém amanhã. A pessoa perguntou, vocês deixam o site aberto, vai lá e escreve lá, perguntas frequentes, né? Então, a gente vai ter lá as 20, 30, 40 perguntas que os clientes geralmente fazem, né? E quando acontecer do cliente fazer uma pergunta muito técnica, ele vai entender, né, de vocês não ter a resposta na ponta da língua, né? Vocês podem consultar a gente pode fornecer essa informação. O a Heloísa falou, a gente pode até no início, vocês falam, olha, eu quero atender um cliente agora, vocês podem ficar online aqui para me dar uma força, para até, assim, para dar um apoio moral mesmo, né? Porque como a gente tentou mostrar para vocês aqui no treinamento, né, o que mais agrega valor para o cliente é passar confiança, né? É o benefício, é o valor que você passa. Não é o material e não é o preço, né? E é por isso que a maioria das empresas não vendem muito, né? E a gente também demorou a aprender isso. Porque a gente quer falar sobre o produto, quer falar sobre a marca, quer falar sobre característica técnica, e o cliente, e todo mundo fala isso. E o que a gente tem a mais, né? Então, o que faz você vender é o que as outras empresas não têm. Se você oferece a mesma coisa que a outra empresa, né? O cliente fica em dúvida. Então, você tem que oferecer alguma coisa a mais, né? Então, por isso que naquele slide anterior a gente colocou lá que 60, 70% da sua proposta é focar nos benefícios. Você vai economizar energia, né? Basicamente, a proposta é, você vai economizar energia, né? Então, se vocês sabem que energia solar faz economizar energia, vocês já podem, né, apresentar uma proposta. Exatamente. A gente levou um tempo para aprender isso, né? Eu, Guilherme, que a gente, né, sempre focou muito nessa parte técnica, né, por conta de formação mesmo.
E acaba que a gente às vezes ficava, né, 1 ou 2 horas ali na casa do cliente falando tudo para ele saía de lá quase que formado, a gente saía de lá ele estava quase formado em energia solar e no final das contas não fechava, né? Então assim, não é bem por aí, né? A gente às vezes deixou de focar para ele nos benefícios e passou para ele demais características técnicas, encheu a cabeça dele, ele ficou todo confuso, no final das contas ele não entendeu foi nada e pronto, não vou fechar não. Então, é isso, né, pessoal? Foque nos benefícios, nos diferenciais, né? A gente vai falar para vocês aqui alguns pontos fortes que vocês podem destacar, né, em relação, por exemplo, aos diferenciais que a empresa oferece para o cliente, né? Uma coisa que vocês podem enfatizar é a questão da eficiência garantida para o cliente, né? A gente vai fazer uma simulação para ele, né, de quanto ele vai economizar ali na conta. Ah, mas depois que o sistema está instalado, pode ser que acontecer de ele produzir menos. Então a gente vai pagar ali a diferença, garante para ele que a gente paga a diferença da fatura dele até que a gente resolva o problema, para ele não ficar no prejuízo. Isso aí já é um diferencial muito grande, né? Muitas empresas não oferecem esse tipo de coisa. Outro ponto importante, o monitoramento, né? Ele vai conseguir monitorar em tempo real, no celular dele, no tablet, no computador, quanto que ele está produzindo, se a usina dele parou, né? E outra coisa, a gente vai estar acompanhando remotamente o funcionamento da usina dele, né? Ali nos primeiros 6 meses, esse é um acompanhamento intenso, né? Que a gente vai dar para o cliente. Outra coisa, segurança e certificação, né? A empresa valoriza muito, né, a questão da segurança, o respeito pela vida. Então, né, o pessoal, alguns aqui trabalham já com a gente nas instalações, eles sabem disso, né, que a gente valoriza muito a questão de segurança, não só para as equipes, mas também para os clientes, né, a gente está trabalhando na casa deles, então é importante também que eles se sintam seguros e a gente também sempre cumpre as normas de segurança, né, o pessoal treinado, né, tem as NRs necessárias. Outra coisa também, outros diferenciais, assistência técnica, né? A gente dá garantia de instalação para eles de 12 meses. Então, nesse período, qualquer problema que tiver na usina, a gente vai lá e arruma, né? Outra coisa também que a gente vai fazer um levantamento técnico detalhado, né? Vai fazer filmagem com drone, simulação em 3D para verificar realmente a performance que vai ter ali, a questão das sombras, né? Quanto que ele vai produzir colocando os painéis em determinado posicionamento do telhado dele. Então, tudo isso a gente vai garantir para o cliente que a gente está oferecendo para ele a melhor solução que ele poderia encontrar no ramo de energia solar. E nós somos integradores da WEG, né? A empresa que a gente trabalha, e a WEG também, né, ela traz uma vantagem excelente, que além dela ter anos, né, de mercado, é uma empresa, apesar de ser brasileira, é multinacional, que tem parques fabris no mundo todo, ela vai oferecer essa garantia, essa segurança para o cliente, né? Porque às vezes ele vai comentar ali de uma outra empresa, né, de uma marca nova, que está oferecendo para ele, às vezes, a mesma quantidade de anos, né? Está oferecendo 25 anos de garantia de eficiência. Mas você pode argumentar com ele, fala assim, mas é uma empresa nova, começou agora, né? Às vezes, a gente não sabe o que vai acontecer com ela daqui 2, 3 anos. Pode ser que ela não esteja aí daqui 25 anos para poder te dar a sua garantia. Então, na WEG não, já está consolidada, né? Tem filial em 36 países. Eu coloquei no slide um pouco sobre ela, mas vocês podem entrar no site depois pesquisar. É importante que vocês façam isso também para vocês terem um conhecimento técnico, porque às vezes uma hora ou outra vocês vão precisar destacar esse diferencial, né? Que é a marca na qual você está oferecendo, que às vezes é esse ponto que vai agregar valor para a sua proposta. Né? Às vezes, diante de 3, 4 propostas, vai ser isso aí que vai se destacar. Então, depois dá uma olhada aí com calma nos slides, né? nessa parte, entra no site da WEG, pesquisa, né? Nessa parte, principalmente na WEG Solar, que é o ramo que vocês vão trabalhar, né? E uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui em relação à garantia, né? A WEG, ela passa a garantia para os clientes, né? Vocês estão conseguindo ver aqui a tela das garantias? Esse documento da WEG, sim, né? Aham. Então, aqui no caso dos módulos fotovoltaicos, eles têm 10 anos de garantia contra defeito de fabricação,
25 anos de garantia de desempenho, ou seja, a WEG garante que eles têm que estar produzindo 80% do que eles foram fabricados para produzir, senão eles te dão outro painel. No caso dos inversores industriais, né, da linha S e W, eles têm 5 anos de garantia, e dos inversores residenciais, 7 anos de garantia. As estruturas metálicas que vão no telhado, né, que onde a gente fixa os painéis, elas têm 12 anos de garantia. E demais equipamentos têm 1 ano de garantia. Então, as garantias, né, é o que você pode mostrar para o cliente, né, como um diferencial também. Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho algo que também vocês podem sempre mostrar para o cliente, né? Deixar com o cliente junto com a proposta, que é o portfólio da empresa, né? Aqui a gente coloca um pouco sobre nós, né? Quem somos, os nossos valores, missão, os tipos de serviços que a gente realiza, né? Igual eu falei para vocês, a gente não só foca na parte de energia solar fotovoltaica, mas tudo que está relacionado com o ramo de energia elétrica a gente faz também, seja projetos, né, instalações, retrofit, laudo técnico. Então, isso ajuda também. A nossa sede da empresa é em Brasília, mas a gente atende também em vários outros lugares, né? Igual aqui no portfólio está falando, né? De Brasília para o Brasil inteiro. E realmente, né? Mas agora, atualmente, a gente está focado no mercado aqui do Centro-Oeste, né? Goiás, Distrito Federal, e agora também estamos começando a andar por rumo de Palmas, né? Tem pessoal que está aqui no treinamento que é lá de Palmas. E aqui vai ter também alguns das nossas instalações, né? Algumas instalações residenciais, que vocês podem mostrar também para os clientes de vocês, para os prospectos, né? Aqui vai falar um pouco a respeito dos tipos de financiamento, né? No caso, o financiamento da BV, que hoje é um dos que tem maior vantagem para o cliente, os nossos fornecedores. Aí aqui tem, se for na versão online, né, tem como o pessoal ir para as redes sociais, o WhatsApp, para o site. E também eu queria mostrar para vocês uma proposta. Essa aqui é um modelo de proposta nossa. Essa, inclusive, foi a que a gente fez para o pessoal lá de Palma, né, os vizinhos lá do Luciano e da Raquel. Então, a nossa proposta basicamente é essa aqui. Guilherme, você quer apresentar a proposta? Guilherme, tá aí? Tava silenciado aqui. Não, pode apresentar. Não, então tá bom. Vou só explicar rapidinho para vocês. Detalhes maiores a gente vai dar quando vocês realmente forem apresentar a proposta para o cliente, né? Mas a carinha da nossa proposta é essa, né? Aqui nessa introdução a gente coloca o nome do cliente, a gente, né, mostra a nossa parceria com a WEG, coloca a potência total da usina, quanto que o cliente vai precisar em metros quadrados. Aqui tem um desenho que ilustra como que funciona de maneira bem simples mesmo, um sistema fotovoltaico. Aqui, logo no início, a gente mostra os diferenciais da empresa. Isso aqui já é uma ajuda para vocês na hora de apresentar a proposta, né? Vocês podem olhar aqui na colinha quais que são os diferenciais, para vocês falarem para o cliente de vocês. As vantagens em se instalar energia, né? Aí aqui logo no início vocês vão ver a quantidade de módulos, né, de painéis que vai ter, que são necessários para esse cliente, no caso desse em específico, né? São 27 módulos de 345, ele vai conseguir gerar em média 1.150 kW por mês. O inversor vai precisar só de um inversor monofásico que tem monitoramento em tempo real para ele. O valor global da proposta é esse, né? R$43.000. O tempo que a pessoa vai levar para o sistema dela se pagar sozinho, com a economia que ele vai gerar, é de 3 anos e 8 meses. Então, é como se toda a economia que o sistema gera,
ele paga o investimento que a pessoa fez em 3 anos. Isso aqui é algo muito importante você destacar para o cliente também, que é como se ele não tivesse tirando esse dinheiro do bolso dele, por assim dizer, né? Que o próprio sistema trabalha para se pagar. Então, tem uma economia estimada mensal, esse cliente vai ter de R$ 941,70. Em 25 anos, ele vai conseguir economizar R$ 668.344. Aqui a gente costuma colocar para ele uma simulação de financiamento da BV Financeira, né? Ele vê o que adapta melhor, quantidade de parcelas, né? A gente normalmente deixa em destaque a que é mais parecida com o valor da fatura de energia dele. No caso foi essa daqui, né? De 36 parcelas de 771. Então destaca isso para o cliente, fala assim, que você só vai fazer uma troca. Ao invés de você pagar esse valor para a concessionária de energia, você vai pagar isso aqui de valor do seu financiamento do banco. A diferença é que em 3 anos, em 36 meses, você não tem que pagar nada para o banco e nem para a concessionária. Se você não investir no sistema solar, você vai pagar para a concessionária pro resto da vida e todo ano esse valor vai aumentar, né? Então, existem vários argumentos que vocês vão aí aprendendo ao longo das vendas de vocês também. Outra opção, cartão de crédito. A gente comentou isso no primeiro treinamento, nem todo mundo estava, né? Alguns ficam um pouco surpresos, mas nossa, mas a pessoa vai passar um sistema solar no cartão de crédito. Passa, gente, passa porque assim, o juros do cartão é excelente. Então, às vezes a pessoa tem como fazer isso, ela normalmente opta por passar ali, que é o limite 12 vezes no cartão, que sai com um preço bom para ela, né? Aqui a gente coloca o escopo de fornecimento, né, dos materiais, de serviços, né, o que a gente vai fazer. Aqui é uma ilustraçãozinha do passo a passo para entrar em contato com a concessionária, o trabalho que a gente vai fazer de solicitar o acesso, emitir o parecer, fazer a instalação, solicitar a vistoria, etc. Aqui a gente continua o escopo dos serviços, as considerações finais, e normalmente as nossas propostas têm validade de 20 dias, por conta que existem pequenas alterações, mais ou menos nesse período de tempo, em relação aos valores dos materiais por conta do dólar, né? Então, essa é a nossa proposta. Alguém tem alguma dúvida aí? Quem quer assinar uma proposta já? Se alguém já quiser assinar a proposta, gente, só enviar a fatura aí. Mas, falando nisso, né, já que o Pedro comentou, a gente preparou uma surpresa especial para contar para vocês no final, né, do nosso treinamento. Hã? É um lanche? Não é lanche, gente, só porque não é presencial. Se fosse presencial, ia ter lanche, viu? O próximo treinamento, se não tiver com pandemia, a gente faz um lanche, viu? Um coffee break por conta do Pedro. Mas o bônus especial que a gente quer oferecer para vocês é a forma como a empresa tem, né, de ajudar vocês a terem essa solução na casa de vocês, né? A gente sabe que é um investimento que compensa, que vale muito a pena, mas às vezes a gente não tem toda, né, aquela... A gente pensa, não vou dar conta de pagar um sistema solar em casa. Então, o que a empresa quer dar para vocês? A gente quer dar para vocês o nosso lucro, né? Então, se vocês, né, realmente decidirem se tornar representantes da CI, vocês vão ter a oportunidade de instalar o sistema fotovoltaico na casa de vocês a preço de custo, né? Aí vocês vão ter todo o suporte, assim como qualquer outro cliente, vão ter todo o suporte da CI, né, para tentar conseguir o financiamento junto à BV Financeira, ou pode parcelar esse sistema no cartão de crédito de vocês, ou a gente acha, né, como vocês vão ser representantes nossos, a gente vê outras formas também de pagamento, mas é uma vantagem muito grande, viu, a economia muito grande que vocês vão ter, né, com esse presente especial, né, então vocês já aí podem considerar com o pessoal aí da casa de vocês essa possibilidade de instalarem um sistema fotovoltaico. Tem como colocar na sacada? No seu caso, Augusto, a gente vê outra forma. Coloca é só falar com o síndico. É só você falar fala... com o síndico. Isso, a gente vê um jeitinho. Dá-se um jeito, Augusto.
Isso aí, pessoal, a gente faz isso para vocês, né? Porque é uma parceria, né? E isso ajuda vocês a venderem, né? O cliente, eu sei que não é todo mundo que tem condição, né? Mas tomara que logo, né? Na segunda proposta, quem sabe, né? Muita gente aí que não tiver oportunidade agora vai ter oportunidade de colocar. Então, esse bônus aí, ele vai prevalecer, não é só por agora, né? Ele vai prevalecer enquanto vocês decidirem estarem com a gente, porque isso vai ajudar vocês a vender. Você falar para o cliente, né? O cliente é o quê de vocês? Um amigo, né? Então, quando você vai falar para um amigo de alguma coisa, você tem que ter propriedade daquilo, você tem que acreditar. E muitas das vezes, você ter, né, algo para você falar para o seu amigo que tem, explicar como funciona, deixa ele mais à vontade, né? Então, por isso que a gente faz essa parceria, né? Mais essa parceria com vocês, né? Exatamente. Enquanto durar E os a gente... estoques. Não, esse não é enquanto durar os estoques. E outra coisa também que a gente, né, quer falar para vocês é que aquele o representante aí que se destacar mais, né, no quesito de conseguir mais propostas aí nesse primeiro mês, a gente vai deixar ele responsável para atender também os clientes que vierem das redes sociais, que normalmente já são aqueles clientes que estão interessados, já são leads, né? Então vocês vão ter um pouco menos de trabalho. Então correm atrás aí das propostas, porque quem sabe aí vocês não ficam responsáveis durante um tempo por atender os clientes que vêm das redes sociais. E Ok? dos anúncios, né? E E dos dos anúncios anúncios também, também, né? anúncios de Google, Então, já são Facebook. clientes, como se diz, já são leads, né? Então, você já vai atender um cliente que já é lead, que ele já tem interesse, né? Uhum. Certo? Alguém tem Certo. alguma dúvida? Não. Tranquilo? Aí, pessoal, o incentivo que a gente quer deixar para vocês entra no Telegram, no canal do Telegram. Todos os representantes vão estar lá. A gente precisa, vai ser o canal de comunicação que a gente vai ter com vocês. Outra coisa também que eu quero puxar a orelhinha aí de quase todo mundo é em relação aos e-mails. Ficarem atentos aos e-mails, né? Muita gente não viu a convocação para o treinamento pelo e-mail, né? Viram só pelo WhatsApp. Gente, representação comercial, vocês precisam ter um e-mail, vocês precisam estar de olho no e-mail de vocês, viu? Então, já quem não tem o Telegram, façam o Telegram. Puxa, tô puxando a orelha, né? Então, olhem e fiquem atentos aos e-mails de vocês, né? Que a gente também vai, vez por outra, passar informações para vocês via e-mail também, beleza? Uhum. Agora é a vez do Ronaldo falar, que ele ficou só calado. Coitado do Ronaldo, é difícil pra ele, porque ele arrumou dois que falam o tempo todinho, que é eu e o Guilherme. Aí, coitado Pois dele, é. ele já é tímido. Mas o Guilherme Mas nem falou. Oi? O Guilherme nem falou hoje. A gente puxou a orelha dele no último. A gente deu No último a gente programou para ser um período de tempo, né? Mas aí ele não ficava quieto. Bem mais extenso o treinamento, mas Eu quero agradecer todo mundo, né? tem propriedade para falar sobre o assunto, ele acaba estendendo demais. Né? Mas é igual eu falei, As né? pessoas. Quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, né? Então a gente acaba se estendendo. E por isso que eu falo que é uma forma de se conectar com o cliente. Ama. O Guilherme não gosta, ele é apaixonado. Exatamente. Aí você tem que achar que o seu cliente, seu amigo é apaixonado também, que ele vai ficar conversando com você o dia todinho. A gente vai tentar disponibilizar esse treinamento no YouTube, depois passar o link para vocês, que depois vocês quiserem relembrar alguma coisa que a gente discutiu aqui, aí vocês podem, ou às vezes perder uma parte do treinamento, a internet caiu, aí depois vocês assistem por lá pelo YouTube. Pessoal, quero agradecer aí todo mundo que está aí. Tô vendo muita gente do primeiro treinamento também, né? Isso daqui é mais para despertar a curiosidade de vocês, né? É uma bomba de conhecimento num horário desse também, né? De noite, muita gente já trabalhou, está cansado. Então a gente quer agradecer a participação de todo mundo. E assim, isso é mais para
para abrir a cabeça de vocês. Não se preocupa, né? O que precisa para vender é ter interesse, né? É ter vontade e o restante a gente corre atrás, a gente aprende junto. Então, quem tiver interesse é só procurar a gente. Também se quiser chamar depois no privado, precisar de ajuda em alguma coisa, né? A gente vai estar à disposição, tá bom? Tá bom. Eu também me coloco à disposição de vocês aí, viu, gente? A Elo, o Guilherme, o Ronaldo, vocês todos aí, eu estou à disposição também. Já te alguma coisa. Eu não sei muita coisa não, mas eu sou carudo, aí a gente vai arrochando. É isso aí, Pedro. Eu quero te agradecer também pela ajuda aí. Você Obrigada. contribuiu bastante, né? E todo mundo, pessoal, é troca de experiência, né? Eu sei que tem muita gente que fica meio acanhado, né? O Pedro já é de casa, por isso que mas eu sei que todo mundo também com o tempo vai contribuindo, né? A gente aprende muito, né? Se tem uma coisa que é melhor do que esse curso aqui é falar com o cliente. Você vai aprender com ele vai te ensinar a vender, né? Vai errar algumas vezes, mas ele vai te ensinar, né? Então, não tenha medo, não espere alguma coisa para começar a tentar vender, não. Já procura alguém da família, faz para vocês mesmos, tenta vender para vocês só para ver o preço mesmo, para vocês conhecerem a proposta, né? Porque senão vocês podem perder a oportunidade, né? Desenvolver algo que vocês gostem de fazer, né? Então, muita gente precisa descobrir, né? Às vezes não sabe se é isso mesmo que quer fazer. Então, essa é a oportunidade para tentar começar aí nesse ramo. Muita gente já mexe com energia aí, ó, é bom. Isso já é um bom começo já. Você já entende um pouquinho do que funciona. Eu nunca vi no negócio de energia. Agora tem muita gente que já mexe com isso, já é bem caminho andado já. Não é só igual eu que só sei que tem energia se enfiar alguma coisa na tomada. Aí eu sei que tem energia. Vocês já entendem disso aí. Ó. Muita gente é bom já ter o que conversar com o cliente, já saber mais ou menos como é que chegar no cliente é muito, muito mais fácil. Exatamente. Mas, pessoal, deixa o receio de lado, aproveita aí, muita gente está em casa por conta da quarentena, já vai lembrando os contatos, manda mensagem, tenta entrar em contato, não precisa, né, esperar um acontecimento muito grande para vocês começarem, não, já começa, aproveita que as informações do treinamento estão fresquinhas aí na cabeça de vocês, né, e já manda brasa, amanhã já começa a vender, apresentar a proposta, né? E vamos treinando. Vocês vão, igual o Guilherme falou, vai vendendo para vocês mesmos aí e depois para os outros, certo? Elô, eu não participei do primeiro. No primeiro vocês falaram daquela questão de pegar a conta de energia. Uhum. Então, a melhor coisa que tem, a gente vai no vizinho, vai num tio, vai num... me dá sua conta de energia aí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí já manda para os meninos. Já faz uma proposta, falou, o sua energia solar vai ficar tanto. E é desse jeito, você vai daqui a média de 2 anos e meio, 3 anos, né, que paga um sistema. Aí você fala, daqui 2 anos e meio, 3 anos, você nem vai pagar mais energia, você vai pagar a conta, o mínimo. R$30, R$50 ou R$100, vamos supor que seja isso. Começa assim. Me dá uma conta de energia sua aí, deixa eu só ver quanto você está gastando. Pronto, começou a atender com o cliente. Facinho. Exatamente. Gente, eu vou pedir só pro pessoal que tá com a câmera desligada aí, se puder abrir a câmera, só pra gente tirar uma fotinha aqui da galera do treinamento. Alguém se importa de sair na foto? Não. Então tá. Quando eu sair bonito na foto. Passa o perfume pra sair na foto, todo mundo. Cadê, Guilherme? Eu tô apanhando pra mexer no celular nesse negócio aqui, peraí. A gente usa um outro aplicativo agora que o Zoom, né? O pessoal descobriu o Zoom que realmente o trem é bom mesmo, mas o povo não tá acostumado, tem hora que dá apanha. Aí. Todo mundo? É só o Manel. Monique, você vai abrir a câmera, Monique? Monique tá com o nome disfarçado de Manuel aqui. Então vamos lá, gente. Aí, tirar mais uma para garantir. Aí. Pronto. Prontinho, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de todo mundo. Espero que vocês Postar tenham no Instagram, gostado. né? Todo mundo segue a gente lá no Instagram agora. Vamos postar fotos de todo mundo. Posta e marca assim, pede para seguir a gente lá, porque é cliente para vocês, gente.
Menino. A Então Rosa, tá bom. alguém pode ser o atendedor de cliente do Instagram. Pois é. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Valeu. Tá Boa bom. noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Elô,